Olá pessoal, estamos de volta agora para a segunda aula sobre cerca elétrica. E estamos aqui, eu sou Ernesto Coser Neto, gerente comercial da Trutest, e estamos trazendo para vocês aqui mais informações sobre cerca elétrica. Então vamos lá. Como funciona uma cerca elétrica? Eu falei para vocês na primeira aula que é um sistema muito parecido com um sistema hidráulico, em que você compra uma bomba d'água, por exemplo, perguntando quantos HP a bomba tem. Reparem nas fotos aqui que eu tenho duas fotos de duas bombas d'água. Elas valem a mesma coisa? Não, cada um tem o seu potencial. Tenho fotos aqui de trator, os dois são tratores, um de brinquedo, um outro real. Você quer saber quanto de potência essa máquina tem? Então, basear sua compra do eletrificador em quilometragem é errado, porque depende muito de como é que está a sua estrada, como é que está seu caminho, como é que está a sua tubulação. Eu nunca posso garantir quantos quilômetros essa bomba d'água vai jogar água, sem saber antes o diâmetro da tubulação, se essa água vai subir, se essa água vai descer, se eu tenho muito redutores ou emendas. Então, da mesma maneira, é o choque. Eu tenho que saber qual é a grossura desse arame, como é que está a galvanização dele, como é que estão as emendas e conexões. Portanto, perguntem sempre quantos joules liberados tem a sua máquina. É assim que ela é valorizada, é assim que ela deve ser comprada. E o exemplo é o HP. Uma bomba d'água você compra por HP, e um aparelho de choque você deve comprar por potência, por joule. Aqui é um exemplo, gente, da Nova Zelândia, onde eu já vi alguns técnicos falarem: ah não, cerca elétrica funciona na Nova Zelândia, porque lá as gramíneas são de clima temperado, e lá não tem grande vegetação e não proporciona roubo na cerca. E isso não é verdade, gente. Aqui um exemplo. Vocês conseguem ver no centro da tela um poste e um isolador de linha com o seu arame? Ele está totalmente emaranhado na cerca, na vegetação. Então, temos sim na Nova Zelândia vegetação viçosa, alta, que realmente sobra e cobre o arame. Não é este o problema no Brasil. O problema no Brasil é que 90% dos equipamentos vendidos nas lojas não tem 0,1 joule. E aí, no primeiro matinho que realmente encosta nesse fio do choque, vai te roubar a potência, vai te deixar sem choque na cerca. Então, voltando ao exemplo da bomba d'água, imagine você com uma tubulação cheia de furinhos. Se você tem uma bomba d'água fraca, pequenininha, esses furinhos detonou a sua tubulação, seu sistema hidráulico, pois não vai chegar água no final. Só que com essa mesma tubulação cheia de furinhos, você trocar essa bomba d'água por uma bomba muito mais forte, ela, mesmo com esses mesmos furinhos, apesar de ter pequenas perdas, vai chegar água no final. E este é um dos principais problemas no país. Os equipamentos foram se tornando descartáveis, cada vez mais fracos e cada vez mais susceptíveis a perder o choque. E aqui a foto com ela, com a cerca, com o arame entremeado no mato. Reparem nessa foto, isso é uma foto lá na Nova Zelândia. E lá me garantiram, não fui eu que tirei essa foto, mas me garantiram que essa cerca estava com mais de 6.000 volts de choque na cerca. Mas eu tenho depoimentos meus para dar nesse sentido, que é essa fazenda aqui. Essa fazenda também está com a cerca dentro do mato. E vejam lá, 7,5 kV no isolador. 7.500 volts na cerca dentro do mato. Isso é um fio grosso com equipamento de 18 joules, em que a cerca não é muito comprida. Deve ter seus 15 quilômetros de cerca. Então eu tenho energia de sobra e potência de sobra, que vai me manter meu choque independente da condição do mato na cerca. Então, se você não quer fazer acero, se você não quer limpar a cerca, use potência alta. Na Nova Zelândia, gente,
É assim que é feito. Eles não têm gente para ficar reformando cerca. O que eles fazem é ficar trocando o equipamento cada vez por um maior, quando eles acham que a cerca já não está dando os 4.000 volts mínimo que eles precisam. De certa forma, tem um erro construtivo aqui nessa cerca. Essa cerca está com 2 fios positivos. E o animal não encosta perto da cerca para comer esse matinho embaixo da cerca. Se tivesse feito um positivo e um negativo, o próprio animal faria esse acero para a gente e não cresceria esse mato. Mas se você não quer fazer acero, você resolve esse problema com potência. Lembrem, aqui está um aparelho de 18 joules. O aparelhinho que você acha nas prateleiras das lojas não tem 0,1 joule. Ou seja, esse equipamento que está nessa cerca aqui tem 180 vezes mais potência que os pequenininhos mentirosos que falam que faz 30 km e na verdade tem 0,1 joule. Perceba aqui também nessa imagem que esse cliente é um cliente que eu visitei com um vendedor nosso. Ele está com 4.100 volts na cerca e 19 amperes de fuga. Sim, este voltímetro nosso, ele além de voltímetro, ele é indicador de falhas e controle remoto. Então ele está me mostrando aí que eu estou com 4.100 volts na cerca e 19 amperes de fuga para a esquerda. Basta eu seguir essa seta que ela vai me levar exatamente para o ponto aonde está tendo essa fuga. Reparem também nessa foto que ele está usando isolador mangueirinha. E essa mangueirinha já ressecou e está quebradiça, deteriorada. Ele me relatou que a cerca dele inteira estava assim. Mas ele comprou um equipamento nosso, com 6 joules liberados, e mesmo com a cerca horrível, cheia de fugas, ele está conseguindo se manter para cima de 4.000. E ele mede diariamente a voltagem da cerca. E diz que mesmo com essa fuga alta, ele está mantendo a cerca para cima de 4.000 volts, e dessa maneira os animais não estão entreverando, não estão se misturando. Portanto, ele está satisfeito. Mas só consegue isso quem mede a cerca, gente, quem tem um voltímetro. No caso dele, ele tem um eletrificador nosso, que tem esse voltímetro no eletrificador e ainda tem esse controle remoto, voltímetro indicador de falhas. O controle remoto, gente, funciona com a gente encostando esse voltímetro no arame. Eu aperto o botão off do voltímetro, ele desliga a cerca dali aonde eu estou, aí eu posso colocar a mão no arame, arrumar o que eu precisava arrumar e apertar o on de novo e seguir a vida. Se eu não tivesse esse controle remoto, eu teria que achar o ponto onde está tendo essa fuga, onde esse arame está encostando de repente um outro arame negativo, voltar no aparelho, no eletrificador, desligar, voltar, arrumar, voltar e ligar o eletrificador e voltar e checar para saber se está tudo resolvido ou não. Então, voltando àquela premissa de que não se tem mais mão de obra, o neozelandês já desenvolveu tecnologias para minimizar ao máximo a necessidade de você ter que ficar correndo e andando atrás de problema. Isso aqui é uma foto no Brasil, na região de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Essa fazenda é uma fazenda que está com 50 metros de distância entre lasca, é numa região plana, só cria animais inteiros, animais de compra, não são animais crioulos, não são animais acostumados de uma vida inteira na fazenda. Eles são comprados e soltos num cercado desse, com 2 fios de choque. Mais para frente eu vou ter uma foto bem bacana dessa mesma propriedade. Só que olha lá, 7.000 volts na cerca. Com essa voltagem, gente, e com solo úmido, não passa nada. Essa é a proposta da gente. Percebam que nessa mesma propriedade, ele está utilizando as lascas que ele tinha e fazendo uma outra cerca com uma distância muito maior entre lasca. Então, este é o conceito. Quanto mais forte é o choque, menor a necessidade de você reforçar a sua cerca.
E olhe que, apesar de estar numa região muito plana, ele ainda está conservador, ele ainda não confiou totalmente na técnica e não está distanciando o que poderia estar distanciado esta lasca uma da outra. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que ilustra bem o que eu estou falando. Que eu estou falando sobre o uso de uma tecnologia fácil, prática e que também ela não precisa ser reforçada. Por lá, gente, é o próprio dono que faz essa cerca. E aí, reparem na cerca convencional dessa fazenda aqui na Nova Zelândia. Olha lá, ela é simples, franzina, madeira fina, 2 fios de cerca, 3 fios na verdade, de choque. Tá? E aí ele está fazendo um recorte usando essa vareta e os fios eletroplásticos. Então aqui ele vai ancorar esse fio e puxar. Reparem aqui, ó, ele vai até o quadriciclo dele e vai sair montando a cerca dele de forma simples, prática e rápida. A pergunta que eu faço para vocês: qual que é a robustez dessa cerca? Nenhuma, gente. Uma cerca de choque não precisa ser robusta. Ela precisa ter choque. E um bom choque. Reparem também, um exemplo que eu gosto sempre de dar, é este daqui. Nós temos nos Estados Unidos um kit para acampamento, para proteger o acampamento para que não tenha ataque de urso. E aqui é um vídeo onde eles estão testando estes kits para ver se realmente os ursos não entram dentro do acampamento. Reparem na robustez dessa cerca. Olha esse exemplo de uma criação aí de abelhas, um mel. O animal toma o choque. Eu vou até voltar aqui para vocês ouvirem o choque que ele toma. Olha lá. E ele toma esse choque e não invade a criação de abelhas ali. Olha só a robustez dessa cerca, contendo esse urso para que não invada o acampamento. Olha lá, tomou o choque e não vai mais querer saber de entrar dentro do acampamento. Os 2 ursos lá atrás tomaram choque também e saíram correndo. O que eu quero mostrar com isso? Que quanto mais forte e confiável o seu choque. O que é mais forte e confiável? Forte é bem dimensionado. Eu vou ter 5, 6, 7 mil volts na minha cerca o ano inteiro. E confiável é eu instalar esse equipamento, esse eletrificador, bem protegido, para que o raio ou oscilação da rede elétrica, da energia da rede elétrica, não queime meu aparelho. Uma vez que eu tenho esse choque o ano inteiro, eu posso reduzir a estrutura física da cerca. Um aramezinho só me segura o animal. Ou 2, se eu tiver em região de seca. Ou 3, se eu tiver em região ou lugar que eu tenha categorias de animais diferentes. Aqui um outro belíssimo exemplo, onde eu estou com búfalos contidos com um fio só que são búfalos numa região muito úmida, uma categoria animal só, e realmente eu consigo ser eficiente para conter esses animais com um fio só. Se eu não estivesse na beira d'água, ou numa região de irrigação, ou eu faria mais do que um fio, com certeza, faria um fio negativo. O búfalo, gente, pode não respeitar muro, cerca, mas um bom choque ele respeita, confia em mim. Aqui exemplos de como fazer uso das soluções de cercas móveis. Reparem nessa foto da esquerda que o produtor está fatiando um piquete para que os animais comam de forma fatiada esse piquete.
E a outra foto é já um produtor construindo a cerca dele sozinho, com um quadriciclo e os fios eletroplásticos. Isso aqui é uma foto que eu tirei num pivô central, em Limoeiro do Norte, no sertão do Ceará. Ele tem uma cerca perimetral de arame com lascas a cada 30 metros, e ele traz 2 fios de choque, usando essas varetas plásticas a cada 30, 40 metros uma da outra, um fiozinho só, e do outro lado do piquete, né, uma outra linha igualzinho essa, em que ele só vai trocando essas 2 linhas e tirando os animais para o próximo piquete que ainda não foi comido. E aqui sou eu, medindo a voltagem nessa cerca, estava com 7.500 volts nessa cerca aí esse dia. Isso aqui é uma foto do Uruguai, também com distâncias muito longas. Reparem na distância entre as varetas plásticas aqui, ó. Uma aqui, a outra aqui na frente. Tá? É o conceito. Se o choque é forte e confiável, a cerca pode ser fraca. Essa é a foto que eu te disse, é naquela mesma propriedade em Selvíria, aonde o produtor, o dono da fazenda, quando ele quer dar uma volta nos piquetes, ele vai com o peão, que desce da caminhonete com o tapete do carro na mão, ergue o arame e a caminhonete passa por baixo. Tá? Então, isso já mostra a distância entre lascas, mostra o quanto esse arame não está tensionado, e de certa forma até frouxo, onde o funcionário consegue erguer com a mão, tá certo que ele é um homem grande e forte, mas ele consegue erguer com a mão esta cerca e a caminhonete passa por baixo. Esta é a fazenda que só cria animais inteiros e animais de compra, não tem animais crioulos. Tá? Acho que aqui é interessante mostrar para vocês alguns outros vídeos também de soluções que a gente tem nessa fazenda. Eles usam pivô central, aonde o pivô passa por cima da cerca. Tá vendo? Uma correção que eu faria aqui nesse esqui que ele fez nesse pivô é diminuir um pouquinho o ângulo dessa entrada para que ele passe de forma mais fácil na cerca. E passa, gente, sem problema nenhum. Está com mais de 30 metros de distância entre lasca e o animal respeita a cerca e o pivô passa por cima. Pode ser feito também esse sistema aqui de ancoramento da cerca na lasca usando essas molas, aonde vão dar maior flexibilidade para o arame. Tá? Olhem aqui como é que eles são feitos e esticado. Tá? É simples e fácil de fazer. Vamos voltar lá. Nós temos alguns diferenciais que só nós temos. Cyclic Wave é uma tecnologia que a Trutest desenvolveu, onde ela modula a onda do choque, levando o choque mais forte e mais longe. Nós não obedecemos raio de ação, onde eu preciso saber somente quantos quilômetros de cerca eu tenho amarrado no fio positivo da cerca. Todos os equipamentos nossos, gente, eles têm software interno, aonde ele percebe a necessidade ou não de mais choque, liga e desliga capacitores na cerca. Os aparelhos têm uma resistência incrível, podem ser usados na chuva, no sol, podem ser colocados na chuva, no sol, no tempo. Esses aparelhos são feitos para durarem 20 anos. Eles são os únicos que conferem gerenciamento. Então, vocês viram ali, só da gente olhar para o eletrificador, eu já sei como é que está a voltagem média da cerca e como é que está o aterramento da minha cerca. Nós temos potências em joule que nenhum outro equipamento no Brasil possui. Nós temos garantia total para qualquer situação, seja raio ou quebra por sobretensão, de 2 anos, onde a pessoa ganha um novo na hora se ele queimar. Nós temos assistência técnica espalhada pelo Brasil inteiro.
Nós temos uma linha de acessórios a mais completa, que se nós somos pioneiros na tecnologia, é óbvio que a gente tem soluções para tudo quanto é tipo de problemas e usos. Aqui são exemplos de fotos. Essa foto de cima é um 12000i, um aparelho de 12 joules. Percebam a placa, a inteligência que eles têm, software. Eles podem ser colocados na chuva, no sol, no tempo. Está vendo nessa foto de baixo? Essa foto de baixo aqui, Speedrat, é uma foto que nós pegamos antes da Olimpíada de Londres, em 2012, aonde a manchete da notícia era: a quadra de Wimbledon é fechada para tratar e cuidar da grama antes da Olimpíada, para preparar a grama da quadra de tênis de Wimbledon para a Olimpíada. E está lá, Speedrat. Exemplo de durabilidade. Isso aqui é uma fazenda que eu visitei no oeste do Paraná, onde o produtor tem há mais de 10 anos o mesmo aparelho que já parou de ser fabricado pela Speedrat, que é um Panther, um Speedrat Panther 500. Tá? Então, dura, gente. Se bem instalado, ele vai durar uma vida. É feito para durar 20 anos. Então, como eu disse, essa linha Premium nossa, ela tem um verdadeiro gerenciamento. Então, dentro do eletrificador, ele vem um voltímetro integrado, onde só de eu olhar para o aparelho eu sei como é que está a voltagem média da cerca. Ele tem um aterrômetro integrado. Essa linha ela é multivoltagem, ela pode ser ligada tanto na tomada quanto na bateria. Ela tem também um medidor de potência da bateria. Então eu consigo saber quanto tem de carga na bateria. Existe um preconceito no mercado brasileiro que eles falam assim: eu quero um eletrificador, mas eu quero um de luz, eu quero um de tomada, não quero de bateria, não, que de bateria não dá choque alto. Não é verdade isso, gente. Nós conseguimos produzir o mesmo choque, seja via tomada ou via bateria. O problema é que as pessoas, quando compram um aparelho a bateria, não compram uma bateria nova. E essa bateria não tem mais capacidade de armazenar energia. E aí fica sem carga e o aparelho fica sem choque. E a culpa não é do aparelho, a culpa é da bateria. Eles têm um sensor de luminosidade que sozinho de noite ele baixa a potência. E eles são passíveis de eu desligar o aparelho, mesmo de longe, via controle remoto. O controle remoto só desliga os equipamentos Speedrat da linha I. Mas o voltímetro indicador de falhas mede a voltagem e mede a fuga em qualquer tipo de eletrificador nosso ou da concorrência. Tá? Então a gente tem equipamento com 6 joules, com 12 joules, com 18 joules, da linha I. Percebam as funções de gerenciamento que eles proporcionam na sua tela, ali no visor. Tá? E na Nova Zelândia, como eu disse para vocês anteriormente, eles já têm equipamentos de potência muito superior, que eles vão trocando. Eles não reformam cerca, eles compram equipamento mais forte. Já tem até equipamento de 63 joules. Comparem com o equipamento que você acha na lojinha aí de 30 km, que tem 0,1 joule. Gente, na Nova Zelândia não tem fazenda grande. Então, eles trabalham com potência e não com quilometragem. Eles querem potência de sobra. Aqui dando exemplo de como funciona um voltímetro e indicador de falhas. Percebam que eu estou, antes desse fiozinho encapado na foto à direita, com o meu voltímetro indicando 11.300 volts e 5 amperes de fuga. Quando eu passo para a esquerda aqui, que eu ultrapasso esse cabo encapado, que por sinal, vamos lembrar da situação, eu estou com um arame de uma espessura e ele está fazendo uma ponte com um arame mais fino. Isso está errado, eu estou estrangulando o choque. Mas quando eu passei esse cabinho encapado, caiu para 11.100 volts e 0 amperes de fuga. Ou seja, eu acabei de passar pelo ponto de fuga. Se eu estivesse com o Speedrat da linha I, nesse ponto aí eu apertaria o off do aparelho, desligaria a cerca, consertaria essa fuga e ligaria de novo. A questão da garantia, como eu disse para vocês, são 2 anos total de garantia sobre qualquer situação, só que eu tenho que ter comprado um estabilizador e um kit para-raio junto na minha nota fiscal do aparelho. A preocupação com informação é grande.
Nós estamos criando agora prateleiras onde o esquema de montagem de cerca vão estar sob essas prateleiras nas lojas, dando apoio ao produtor e ao vendedor balconista sobre como instalar sua cerca. Nós temos recentemente lançado no Brasil a linha econômica. O que é essa linha econômica? É a linha Patriot, aonde, digamos, ela é a mesma mecânica, só que não tem os recursos que a linha Speedrite tem. Tá? Então, percebam que o aparelho da esquerda é um aparelho de fonte de bateria e o outro da direita é para ser ligado na tomada. E eu tenho equipamentos de meio joule a 4 joules e meio nessa linha, enquanto que na linha anterior eu tenho de 1 joule a 36 joules. Agora, gente, é a hora de tentar dar um mínimo de noção para vocês. Apesar da gente não falar em quilometragem, e sim falar em potência, vocês precisam saber alguma noção. A gente costuma indicar que para cada joule liberado, então, por exemplo, esse equipamento aqui, ó, o 6000i, ele tem 6 joules liberados. Eu posso construir, no máximo, 10 km de cerca por joule. Então, este equipamento pode, no máximo, fazer uma cerca de 60 km. Eu, pessoalmente, recomendo, para que tenha sobra de potência, usar 1 joule para cada 5 km de cerca, de um fio grosso, com conexões limpas, bem aterrado, em solo úmido. Então, dessa maneira, eu posso esticar 30 a 60 quilômetros num equipamento de 6 joules. Se eu quero ter mais folga de potência, não me preocupar com pequenas fugas, eu vou usar 1 para 5. Se eu já quero me preocupar, eu posso usar 1 para 10 também, mas aí saibam que em breve, já eu vou ter que fazer algum tipo de manutenção na minha cerca. Outro ponto muito importante é a questão de segurança e certificações. Existe no mercado nacional um selo de segurança do Inmetro. Portanto, só comprem aparelhos que tenha o selo de segurança do Inmetro, porque eles conferem um mínimo de qualidade em segurança. Não garante potência, não garante nada. Garante somente potência, e não qualidade e nem tecnologia. Sobre soluções e recursos, nós temos o maior número de soluções possível. Nós temos soluções para equinos, veja aqui um kit para prova, para cavalgada, para vaquejada, onde você pode fazer seu piquetinho de forma rápida e fácil, usando uma fita eletroplástica, uma vareta plástica e um pequeno eletrificador. O exemplo dos sistemas móveis, temos todas as soluções. Olha lá, a gente tem soluções em zoológicos, soluções em parques de safari. Lembra que eu falei que Stafix também é uma linha nossa, que não é vendida no Brasil, mas também é uma linha nossa? Ela é muito usada em parques de safari na África. Repare essa foto aqui do lado, é de um parque de safari na África, onde eles passaram choque nessa cerca para evitar que os animais da fauna local escapem do parque. O zoológico de Sorocaba, em São Paulo, ali o recinto das onças, são feitas com os nossos equipamentos. Tá? Então, gente, o conceito é este. Quanto mais confiável e potente o eletrificador, menos se gasta com a estrutura física da cerca. Madeira e arame é o mais caro no sistema. A nossa proposta é baratear este custo, diminuir mão de obra, diminuir também o tempo, e tudo isso é dinheiro. Agora é a hora da gente fazer um cálculo para a gente saber o quanto custa uma cerca convencional e uma cerca elétrica. E uma cerca elétrica com equipamentos mais baratos. Acho que vale a pena essa comparação. Vamos lá? Então aqui, eu estou todo dia visitando propriedades Brasil afora e fazendo essa continha. Essa conta
Por sinal, eu fiz ontem na região de Rancharia. E eles me passaram uma cerca. Vamos nessa planilha aqui do meio, de como seria um quilômetro de cerca convencional. Uma cerca de 5 fios, com balancinho ou não, e lasca a cada 4 metros. E morão esticador a cada 100. Eles me disseram lá que pagam R$3 por metro ou 3 mil reais por quilômetro para um cerqueiro. Uma bola de arame custa R$280. Eles não usaram balancinho, porque usou lasca a cada 4 metros. E usou uma lasca de eucalipto de R$10 e um morão esticador de R$120. Então, o quilômetro da cerca dele ficou R$8.100, uma cerca convencional. Agora, gente, eu vou construir para vocês uma cerca que eu garanto tão eficiente, durável e prática quanto uma convencional. E talvez com um nível de manutenção até menor que uma convencional. Porque uma vez que eu tenho choque, o animal nem encosta na cerca. Enquanto que numa convencional, os animais, hora ou outra, vão forçar essa cerca. Então, com uma boa cerca elétrica, a durabilidade dela tem de ser maior que uma convencional. Então vamos lá, vamos construir uma cerca. Com um fio de arame de choque e 2 fios de arame sem choque, ligados no aterramento. Lascas a cada 30 metros. Lembrem que eu mostrei foto para vocês de fazendas com 50 metros de distância entre lasca. Então eu estou usando uma medida média de 30 metros de distância entre lasca. Lembrem também que eu mostrei que essa cerca não precisa estar tracionada. Eu, na verdade, nem precisaria de um morão esticador aqui, mas eu estou usando, porque é comum e é cultural as pessoas usarem. E eu vou gastar 20 quilômetros total de cerca ligado nesse eletrificador. Se eu paguei, gente, R$3 para um cerqueiro construir essa cerca convencional e fazer um buraco no chão a cada 4 metros, passar 5 fios, quanto que eu pago para um cerqueiro construir essa cerca elétrica, que vai fazer um buraco no chão a cada 30 metros, não vai passar fio na cerca, porque vai usar isolador externo? Posso pagar R$1? Eu estou pagando 3 vezes menos e o trabalho é quase 10 vezes menos, mas eu vou pagar 3 vezes menos. Vou usar o mesmo fio de arame, né, nos 3 fios, vou usar a mesma lasca, vou usar o mesmo morão. Repare que nessa linha verde é a linha que o produtor compra da empresa, compra da Turteste, que é o isolador W, isolador de cantos, grampo conector, catraca redonda de alumínio, kit para-raio, estabilizador de voltagem, chave interruptora. E vamos usar aqui um Speed 6000i. Tá? Ele custa R$2.450. Só que eu divido ele pelos 20 quilômetros que ele dá conta de fazer. Na verdade, lembra na continha, se ele tem 6 joules, ele faria 60 quilômetros. Eu indiquei 30 e estou usando ele aqui em 20. Então eu estou com muita sobra de potência. Pode o mato subir, pode acontecer o que for, que eu ainda vou ter potência para manter esse choque alto na cerca. Eu vou usar ainda as hastes, as barras de aterramento. E aqui, por quilômetro, eu gastei R$2.522. Contra R$8.100. Gente, eu garanto que com esse 2.550 você vai ter o mesmo resultado, durabilidade e eficiência do que quem gastou esses 8.000. Eu garanto. A empresa Turteste garante e esses 70 e tantos anos garantem isso, de experiência com cerca elétrica. Tá, mas vamos fazer um exemplo aqui agora com equipamento baratinho da loja, desses que vocês acham por R$100 na loja. Com o mesmo modelo de cerca, 2 fios sem choque, 1 fio de choque. Só que, gente, quem usa um aparelhinho de R$100 não tem coragem
de distanciar muito o Alasca, porque ele tem medo do choque, e deve ter mesmo, porque uma hora ele vai ficar sem choque, então ele acaba reforçando a cerca. E vai usar no máximo aqui uns 10 metros de distância entre lasca. E esse equipamento não dá conta, por ele ter 0,1, 0,2 joules, ele não dá conta nem de 1 quilômetro real de cerca, porque ele tem 0,1, 0,2 joules. E aí eu vou pagar de mão de obra um pouquinho mais caro que eu paguei na cerca da Speed, porque ele fez muito, vai gastar muito mais tempo e vai ter muito mais trabalho a fazer o buraco no chão a cada 10 metros e não a cada 30, que era o nosso caso ali do lado. Vai usar o mesmo arame, R$280, vai usar a mesma lasca, vai usar isolador plástico que não tem filtro ultravioleta e vai ressecar amanhã e vai passar a roubar choque dele. Reparem que é 0,95 centavos contra R$1 do isolador meu, que eu dou 10 anos de garantia, que ele não resseca no sol. Tá? Isolador de canto, não usa grampo conector, não usa estabilizador, malemar usa um kit para raio, que na verdade não evita o raio, porque a mola deles é uma mola muito maior, muito menor, com muito menos elos e voltas, então ela não causa uma resistência no choque. E comprou um liquidificadorzinho de R$100. Só que esse liquidificadorzinho dá para 1 quilômetro só. Então ele pagou R$100 por quilômetro. Enquanto que a gente usou um equipamento lá, um Speedrite, que custou R$122 no quilômetro. Só que um só aparelho deu para os 20 quilômetros. Aqui ele vai ter que comprar, para os mesmos 20 quilômetros lá, 20 aparelhos. Entendeu? Então ele vai gastar R$2.000 para fazer os 20 quilômetros só em aparelhos. Mas para 1 quilômetro, se fosse só 1 quilômetro de cerca, ele gastou R$100. Então este quilômetro dele ficou este quilômetro dele ficou 3.873 contra 2.522 que eu propus. Então, reparem também, o que ele gastou de cerca elétrica aqui na minha conta, gente, é 9% do total. Gastou R$218 somente com material de cerca elétrica. E os outros 2.300 com madeira, mão de obra e arame. Enquanto que aqui ele gastou 3.873 achando que pagou barato, num aparelhinho de R$100. Só que gastou muito mais em madeira. Entendeu? Gastou R$1.000 por quilômetro, enquanto que nós gastamos R$333 por quilômetro. Vamos fazer um exemplozinho agora com a minha linha econômica, que não tem os recursos de gerenciamento que a linha Speed tem. O mesmo modelo de cerca. Tá? Um fio sem choque, um fio de choque, 2 fios sem choque, lasca cada 30 metros, 1.000 metros de distância entre morão e para uma cerca total de 15 quilômetros. Eu vou pagar R$1 de mão de obra, 280 no arame, 280 no arame, R$10 na lasca, R$120 no morão. E aí o mesmo custo de material de isoladores e material de cerca elétrica. E aí ele vai pagar nesse equipamento aqui uns R$1.000, de 4,5 joules. Olha lá, gente. Custou para ele R$2.479 contra 3.883 do baratinho, do equipamento baratinho, e contra 2.522 por quilômetro usando um Speed. Tá? A diferença com o Speed, com a linha Speed, ele vai ter o gerenciamento na tela, ele vai, só de olhar para o equipamento, ele vai saber quantos volts ele tem na cerca, médio, né? Já com o equipamento da Patriot, ele só vai saber se ele tem problema ou não na cerca na hora que o problema já aconteceu. Então, com a linha Speed, eu posso prevenir. Com a linha Patriot, não. Mas a máquina é tão boa quanto, eu só não tenho os recursos de gerenciamento que eu tenho com a linha Speed.
Tá? Essa é a diferença. E esse é um equipamento de 4,5 joules, né, da linha Patriot, e o da linha Speed que eu usei ali é um equipamento de 6 joules. Tá? Então é isso sobre a conta. Essa é a ideia que eu passei para vocês. E o principal ensinamento é esse. Quanto mais confiável e potente é o eletrificador, menos se gasta com a estrutura física da cerca. Tá? Eu gosto muito dessa foto aqui, eu costumo encerrar a minha apresentação com ela, porque ela detona todos os preconceitos que existem sobre cerca elétrica. Aqui é uma cerca elétrica no Goiás, na região de Cerrado, na seca, contendo touros, Nelore, em cerca de divisa. Isso mesmo, gente, cerca de divisa. Eu posso usar choque na cerca de divisa. A vantagem é que eu posso, ao reforçar a minha cerca com choque, eu posso diminuir o uso de arame. Então é isso, gente. O recado é esse. Nós garantimos que somos capazes de fornecer material e mão de obra para que você construa ou oriente a construção de uma cerca elétrica tão eficiente e durável quanto uma convencional e talvez com menos manutenção que uma convencional. Então, procure nosso pessoal, estamos à disposição para o que vocês precisarem, conte conosco. E aqui estão os meus dados pessoais, quem quiser me procure, um abraço e obrigado a todos.